Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerds de Responsa. Eu sou o Thiago e hoje vamos fazer a análise do capítulo 1085 do One Piece. O nome do capítulo é A Morte de Nefertari Cobra. E já começa com o Cobra vendo o Insama lá sentado no trono, incrédulo, né? Tipo, ninguém deveria sentar ali. Que o mundo não deveria se mover com o desejo de um único indivíduo, né? Tipo, o governo mundial foi feito para o mundo ser gerido, né? Por várias pessoas, por vários reis, não um único ser. Ele sem conseguir digerir a informação. O Insama próprio fala com o Cobra e ele mesmo se denomina como Mu. Ele fala na terceira pessoa dele mesmo, né? E ele fala que ele tem dois assuntos a discutir com o Cobra, né? Mu tem dois assuntos a discutir com o Cobra. E em troca disso, o Cobra deve responder pelo menos uma pergunta pra ele. O Cobra, sem dar muita atenção pra isso, ele já fala: quem diabos é você? Ele questiona. Imo é um nome que ele já ouviu falar. Existe um Imo entre os reis, os 20 reis que fizeram o governo mundial. E o In, ele mesmo fala que o Cobra não é digno de saber sobre isso. Então esse não é um dos assuntos que o In quer falar com o próprio Cobra. Porém, ele vai revelar o que o Cobra quer saber. Ele já conta que os Di eram as pessoas que se opuseram a eles no passado, os inimigos deles, né? E os Di de hoje em dia, eles não são nada além de cascas vazias que não conhecem o próprio nome, que não sabem o significado do próprio nome. Tipo, eles apareceram, ele até comenta que os Di que apareceram nos eventos recentes, que estão sempre nos jornais, tanto marinheiro, quanto pirata, quanto revolucionário, eles que estão envolvidos hoje em dia em vários escândalos, eles não fazem nem ideia do qual o significado do nome deles, né? Não estão nem sabendo, mas estão sempre sendo falados, né? Entretanto, tudo isso se deve a um erro, a um grande erro que a Lily cometeu 800 anos atrás. Os estudiosos que estão buscando os ponegrifos, os piratas que estão atrás do grande tesouro, eles não estaria acontecendo nada disso hoje em dia se não fosse pelo erro da Lily, que por algum motivo fez com que os ponegrifos se espalhassem pelo mundo. Esse erro da Lily. No passado, esse foi o pior cenário possível que o governo mundial imaginava, né? Todos os erros que poderiam ter acontecido, esse da Lily, esse erro, foi o pior, de ter liberado espalhado os ponegrifos pelo mundo, liberado eles pelo mundo. O próprio In, ele se questiona: será que foi um erro ou foi tudo planejado? Os Gorosei já ficam todos apostos pra cada um pega em suas armas. E o Insama continua o diálogo, né? Ele fala, aqui ele vai falando que essas respostas, se foi um erro, se foi planejado, por que aconteceu isso, estariam todas na carta que a Lily deixou para a família Nefertari, para cada rei de Alabasta, né? Tipo, a herança dela, né? E questiona o Cobra. Porque o Cobra não mencionou quem era o remetente da carta, de qual o nome que estava escrito na carta. O Cobra, já sabendo do seu destino, pensando que não sairia dali vivo, ele comenta que se ele inventasse qualquer mentira, ele poderia sair dali ileso. Aí o Gorosei de bigodão, ele já fala que no momento que ele viu o Insama, o destino dele foi traçado. Ali, quando viu o Insama, o destino dele foi traçado. Já na próxima página, mostra o Sabo, ele escondido lá atrás, vendo todo esse diálogo, toda essa conversa, presenciando tudo aquilo. E o Cobra continua falando que o nome da imperatriz que reinava em Alabasta há 800 anos atrás era Nefertari de Lily. Os antepassados da Vivi e do Cobra são Di, uma das criadoras do governo mundial, é uma Di. Então, será que ela estava infiltrada no governo mundial? Será que ela era uma traidora dos Di na época?
e depois se arrependeu, por isso que libertou os Poneglyphs para todo mundo saber a história. O que será que a Lily era para o governo mundial ali? Qual foi o papel dela em toda essa questão? Quando o Cobra ele fala de Lily, o Isama já na hora ele já questiona o Di, e surge uma seta que me lembra muito aquele demônio do Kimetsu no Yaiba, que controla as setas, né? Que ele acha que tem um olho na mão, se eu não me engano, e aí ele controla e vai umas setas atacando o Tanjiro, né? Me lembrou muito esse demônio, essa questão da seta. E aí a seta ela já vai e já perfura a barriga do Cobra. Nesse momento que perfura a barriga do Cobra, o Sabo já sai da onde estava escondido e dá o seu golpe Riken, punhos de fogo, na direção do Win. Nessa hora aparecem várias sombras colossais, bizarras, dos próprios Gorosei e do Insama. Analisando um pouco esse quadro que o Sabo falando que essa página dupla, né? Que o Sabo ele falando que, se possível, ele realmente esperava ter atingido todo mundo com aquele golpe, né? Só que, poxa, ele tava com os mais tops do governo mundial ali, né? Com o governante do governo mundial, né? Então, analisando a imagem aqui, aparentemente, o Insama não tem nem como decifrar aqui. Tem algum que tem uma aparência meio que de um búfalo, né? Uma sombra. Tem outro que, sei lá, assemelha a um rinoceronte. Não sei se aquilo é um chifre ou, sei lá, uma tromba, né? Um parece muito uma ave. E aquele na direita da tela, mais ao fundo, aparentemente é o espadachim. E ele não tem uma forma estabelecida ali, ele só parece que ficou maior, mais magro. E como falaram, parece que tem um anel em volta do pescoço, né? Como o Ruffy fica com tanto o Gear 4 quanto o Gear 5. O Rob Lute no seu despertar, enfim. E o Sabo ele já tá do lado do corpo do Cobra, né? E é nessa que o Dendemushi tira a foto dele. Acho que naquela época do One Piece já existia Photoshop, né? Porque na imagem que foram parar nos jornais só apareceu o Sabo lá do lado do corpo do Cobra. Não apareceu esses bichos monstruosos aí não, né? Então teve aquela editadinha, né? Será que tem a fruta da edição da foto também? One Piece só falta, né? E o Cobra ele reconhece o Sabo como o irmão mais velho do Ruffy e questiona que o Sabo ele é do exército revolucionário. E por que tá ajudando o Cobra, que é um rei? E o Sabo ele já responde que não são os reis que são inimigos dos revolucionários, são quem está acima dos reis. E pergunta da onde ele conhece o Ruffy. O Cobra ele já responde dizendo que ele tem uma dívida enorme com o Ruffy. Então os Gorosei eles começam a ir pra cima do Sabo e o Sabo pega o Cobra e foge, né? Já o Cobra ele fala que o Sabo já conseguiria fugir sozinho. Ele tá sendo só um peso para o Sabo. Já sabendo que não ia sobreviver àquilo, né? Como já teve seu corpo perfurado, fora a saúde já debilitada do Cobra, ele fala pro Sabo que ele não vai sair dele vivo. Tipo, ele tá sendo um peso morto, não adianta salvar ele. E ele já pede para o Sabo fazer um favor para ele, passando uma informação para a Vivi e para o Ruffy, que eles também são os Nefetares, eles são tanto quanto igualmente o Ruffy. Então ele passa essa informação pro Sabo, né, pra ele passar pra Vivi, porque até então eles não sabem. E ele já diz que já vê o caminho de Arabasta no futuro da obra, né, da série, que vai ser se aliar ao Ruffy, certeza, se aliar ao Ruffy. E já não era dúvidas que a Alabasta, pelo menos pra mim, que a Alabasta se aliaria ao Ruffy. Pelo menos todos os países que eles estão envolvidos, que eles se envolveram conforme a obra, iriam ficar do lado do Luffy depois de todos os acontecimentos da obra, né? Dressrosa com a família Riku, o rei Neptuno, né? E os príncipes, os homens peixes, a própria Arabasta, o Wano, que todos esses são os grandes reinos ao quais meio que o Luffy
teve um contato e teve uma relação boa com todos os governantes desses reinos. Quando o Cobra passa essa informação pro Sabo, o Sabo tem um pequeno flashback da infância dele com o Luffy e com o Ace. Que aí ele comenta quando ele percebeu que tanto o Ace quanto o Luffy tinham D no nome. Tinha um D no nome. E o Ace fala, eu nem ligo pro meu nome, tipo, porque naquela época o Ace ele queria se distanciar ao máximo do pai dele, né, o Gold Roger. Então aí ele até brinca, você também pode ter um D, por que o seu nome não pode ser Sadibo? Tipo, colocou no meio, literalmente no meio do nome dele. O Sabo até questiona, ele fala, olha onde você foi colocar o D. E aí eles caem na risada, e saindo desse pequeno flashback dele, a gente vê já outra seta do Insama. Eu posso estar viajando aqui, mas olhando esse quadro, essa seta lembra muito um rabo, sabe? Tipo, parece muito o rabo do capiroto. A forma dessa flecha meio curva, tipo, nesse quadro, lembra muito esse rabo. Não posso estar viajando também, mas foi o que me pareceu agora, que eu bati o olho aqui agora, me veio isso à mente. Então essa seta perfura o Sabo, parte do Sabo e o Cobra. Aí o Cobra acaba ficando para trás e continua a mensagem dele para o Luffy e para a Vivi. Eu nunca tinha visto isso antes, que é o Oda tapar um quadro, né, com o rugido, né, que seria do Insama, tampando a própria informação, que aparentemente os ponegrifos devem ser protegidos. Levante a bandeira do amanhecer para o mundo. Possa ser que tenha alguma coisa a mais aí nesse quadro. O Oda deve ter tapado isso com certeza intencionalmente, né? Então esse rugido tampando essa fala pode ser também pelo fato do Sabo não ter entendido o que o Cobra falou, por causa de todo o alvoroço, do próprio rugido alto no meio dessa treta toda. Então ele não entendeu direito o que falou e acabou, tipo, colocando o rugido ali. Porque, querendo ou não, esse flashback tá sendo contado pelo Sabo, né? Então o Rei Cobra, depois de passar toda essa informação, e no seu último suspiro ele implora para o Sabo sobreviver e poder passar essa mensagem adiante, né? Logo depois que o Cobra cai no chão, falecido já, sem vida, o Gorosei, o pessoal o próprio Insama, eles percebem que tem alguém observando, tem mais alguém ali observando toda essa história. E quem é? O Apple tá ali, né? Então o Apple, ele espiou tudo isso, ele viu toda a verdade por cima do governo. E ele bateu o olho ali, ele já viu, ele falou, eu tô lascado, eu vi coisa demais, eu vi uma coisa que eu não deveria ter visto, eu tô ferrado. E sai vazado dali. Na próxima página já corta pra sala da Távola Redonda, onde tá tendo a reunião da Reverie, né? E aí alguns reis, eles percebem a falta do Cobra e do próprio Apple. Um até comenta que a nossa discussão anterior deixou o Cobra tão eufórico que deve ter desmaiado de tanta felicidade por ter abolido os Chichibukais, né? Então eles continuam com a reunião, com as outras pendências que eles iam colocar em pauta. Aparecem os príncipes dos Homens Peixes, levando a Shirahoshi pro Headport, porque lá os Tenryubits não estariam lá para tentar capturar ela de novo. E a Shirahoshi, ela ainda queria ficar para conversar mais com a Vivi. E se questiona por onde ela vai estar. Já corta pra Vivi presa, amarrada pela CP0. E ela falando que queria... me solte, eu vou contar isso pra todo mundo. O próprio Diabora, ele até questiona, você acha, agora que você tá falando que vai contar pra todo mundo, você acha que a gente vai te soltar assim tão fácil? A Vivi, ela se questiona de onde está a Shirahoshi, né? O pessoal da CP0 até fala, nossa, você nessa situação tá preocupada com os outros? E eles falam um pouco do que aconteceu ali na Reverie, que a Vivi não viu, né? Que teve uma outra tentativa de captura da própria Shirahoshi e que aqueles malditos acertaram o Tenryubito para resgatar a Shirahoshi. E no fundo eu achei legal que aparece o Sai e o Léo
proclamando que eles são subordinados do Ruffy e do Chapéu de Palha, tipo, no meio da Reverie, falando, nós somos subordinados, nós bateu no Tenryubito mesmo, e achou ruim com nós, fala com o nosso patrão lá, o Monk de Ruffy, tá ligado? E aí fala que enquanto isso o Fujitora, que estava lutando contra os revolucionários, né? Se eu não me engano, contra o Karasu, ele meio que deixou os revolucionários levarem os escravos. E aí isso causou um desentendimento entre o Fujitora e o Yokugyo. O Jabra termina falando que essa Reverie, a Reverie desse ano foi uma bagunça, né? Foi tipo... teve de tudo, né, nessa Reverie. Então, de repente, nessa última página, o Apple mastigando tudo pela sua frente, fugindo que nem um doido, que nem um trem desgovernado, ele acaba mastigando a parede ali da onde estava a Vivi e a CP0 e continua em frente. Nessa, a Vivi acaba presa entre a boca do próprio Apple e ele continua sem parar. A CP0, eles nem viram que a Vivi tinha ido junto. Depois eles se questionam. A princesa Vivi sumiu. Quando vai ver, a Vivi estava na boca do Apple e pergunta pra ele pra onde ele tá indo. O Apple, já com toda a sinceridade do mundo, fala: cara, eu vou embora, velho. Eu vou tão longe quanto eu puder, mais longe possível, onde ninguém possa me seguir. Porque o bicho tá em choque, o bicho tá em choque. E a Vivi falou: ótimo, eu também vou com você, me leve junto. E os dois fogem. Simplesmente os dois correm. Então vamos ver no próximo capítulo o que vai acontecer dali em diante, né? Dessa fuga da Vivi com o Apple. E esse capítulo bombástico que mostrou o Isama, mostrou que os Goroseis não são só um bando de velhos. Aparentemente o Gorosei é muito forte. Os Goroseis, né? Os Gorosei. O Insama, ele tem esse poder dessa seta. Tô achando agora que possa ser um rabo aquilo também. Não sei. Mas se o Ruffy é o deus Nika, é uma Zoan mítica do deus Nika, por que não possa ser a do Insama uma Zoan mítica também? De um demônio, tipo, do próprio demônio, entendeu? Porque, tipo, Akumas no Mi. Então, são frutas do diabo, né? Então quem me garante que o Insama não seja o próprio diabo? Tô voando alto, mas tudo é possível, velho. Tudo é possível porque, independente de ter 25 anos a obra, isso é totalmente novo pra gente. Isso é totalmente novo, porque o Insama, querendo ou não, o Insama, a aparição do Insama é uma coisa recente comparada com toda a obra. E agora a gente descobrir não, né? Ver o poder dele assim, mesmo que meio que por sombras, né? O Oda querendo esconder ainda, é uma coisa nova pra nós, né? Mas é uma coisa de se pensar. De tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, é uma coisa legal da gente se pensar, analisar. As teorias na internet estão a rodo aí, pelo que eu tava dando uma olhada, mas vamos esperar o próximo capítulo pra ver realmente o que tá acontecendo aí, pra ver qual que vai ser o desenrolar disso aí, porque aparentemente ainda não acabou esse flashback do Sabo, porque no Sabo não falou como ele saiu de lá, né? Então vamos ver se a gente consegue descobrir mais coisas. E na semana que vem vai ter mangá, sim, então semana que vem vai ter análise do mangá. Possivelmente o mangá tá sendo toda quarta e eu tô conseguindo gravar nas quintas-feiras. Então, como essa análise vai sair na sexta, provavelmente o próximo capítulo vai sair na próxima sexta também. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com algum amigo seu que é fã de One Piece. E eu tô indo nessa. Falou!